Eu não está colocado aí, mas eu fiz engenharia mecânica, né? E aí fui para o lado da tecnologia, da computação, fui trabalhar com tecnologia e educação. Praticamente eu vivi no UNIED, toda a minha carreira acadêmica eu fiz praticamente no UNIED, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação. E hoje eu estou no departamento de multimeios, no Instituto de Artes, então eu costumo brincar que eu sou o engenheiro que virou artista, né? Nesse sentido de poder aproveitar do que o pessoal da artes faz e como que a gente realmente importante essa junção, né, de áreas e essa interdisciplinaridade como está sendo colocado aqui. Bom, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação, nós passamos por diversas fases do uso de tecnologia. A primeira foi o computador, o personal computer, né, o PC. Depois a gente foi para a educação à distância. E, atualmente, então, a gente está trabalhando com os laptops, né, educacionais, e, na verdade, essa tecnologia já começa a fazer parte, ou já está fazendo parte da nossa vida, né, com os tablets, os celulares, os laptops comerciais, outras tecnologias sofisticadas. Esses são os computadores, né, o XO do Negroponte, do OLPC, e aqui embaixo o Classmate da Intel que nós estamos usando. Isso, na verdade, mudou, está mudando a maneira como a gente faz coisas, né? Produz, se comunica, realiza atividades, interage. Então, a área de comunicação, a área de processamento e processos, né, serviços, isso inclusive para crianças, né, e adultos, como mostra esses slides. Então, isso está realmente modificando a maneira como nós fazemos coisas, como a gente interage, como a gente se comunica, como a gente faz coisas. E a questão é, e na educação? Né, o que acontece com essas tecnologias na educação? Elas estão mudando a maneira como nós fazemos o uso das tecnologias, né, não só do lápis e papel, mas como que a tecnologia entra na escola, o que ela muda do ponto de vista da pedagogia, da dinâmica da sala de aula e da maneira como nós aprendemos. E para responder essas questões, então, nós estamos no Núcleo de Informática Aplicada à Educação, desenvolvendo 2 projetos, né? Um projeto é o projeto XO Unicamp. O XO aí é o computador do Negroponte, aquela ideia da One Laptop per Child, do OLPC, dos laptops de $100. A Unicamp recebeu esses computadores e nós estamos fazendo um projeto numa escola, na verdade, explorando as questões de contexto e, como está colocado aí, as prospecções de soluções que são construídas não de cima para baixo, pelo MEC, secretarias, etc., mas envolvendo a comunidade, a escola, os alunos, professores, os pais, no sentido de eles, juntos com a universidade, construir um processo de como essa tecnologia deve entrar na escola. Então, esse é uma pesquisa que nós estamos fazendo. Então, são oficinas que são realizadas, envolvendo os pais, os alunos, etc., e juntamente com eles, então, está se desenhando um projeto, e esse projeto já tem praticamente 1 ano, e foi lançado agora, nesse mês de dezembro, fim de novembro, um livro que pode ser baixado desse endereço que está aí, um livro que está tanto na versão digital como na versão impressa, constituída de capítulos, de partes que tem não só a universidade, mas os alunos, né, produção dos alunos, produção dos professores, produção dos, inclusive, funcionários, né, que deram depoimentos e consta, então, do livro. Então, o que está sendo feito aí? Mostrando que existem outras maneiras de você fazer a implantação das tecnologias nas escolas, de modo que isso não vem de cima para baixo, não é uma proposta da secretaria ou dos ministérios, etc., mas uma ideia que pode ser colocada pelas próprias pessoas. O outro projeto é o projeto UCA, um computador por aluno, né, que é implantação de infraestrutura e formação de professores, agora usando o Intel,
computador Classmate da Intel. Nós temos praticamente duas regiões que a gente atua. Em São Paulo nós temos 4 escolas que são, vamos dizer assim, nossos laboratórios. Eles estão aqui perto, Campinas, Pedreira, não são São Paulo e Sudmenuti, são escolas aqui do interior. E nós trabalhamos com universidades e secretarias da região norte dos estados do Acre, Pará e Rondônia. Então, aí estão as escolas e os municípios com os quais a gente trabalha. Nesse caso, a gente trabalha com a universidade e com pessoas da secretaria, de modo que eles possam, então, ir às escolas e, com isso, fazer a formação dos professores. Aqui em São Paulo, nós trabalhamos com essas escolas, em Campinas, Pedreira, Sudmenuti e São Paulo. E os laptops estão mudando o quê? O que nós estamos observando? Então, a gente está vendo mudança na sala de aula, né, uma sala de aula que era tradicional, como essas aí, elas começam a aparecer uma sala de aula já diferente, contextos, né, o que está acontecendo, por exemplo, na sala de aula e o que acontece fora da sala de aula, ou seja, a aprendizagem também está indo para fora da sala de aula. Fora da escola, né, porque os alunos aí, então, nesse caso, no Acre, estão fazendo um trabalho identificando o que existe na natureza, regiões, né, como essa aqui, que tem um problema de degradação do ambiente, e aí entrevistando pessoas da região para contar histórias, de modo que essas histórias possam ficar registradas. Uma outra mudança é a mudança do que era feito por lápis e papel, como aparece aí, a gente estudou bastante essa questão da equação do segundo grau, por exemplo, e hoje a gente tem softwares, né, que permitem com que a gente possa fazer esses estudos de uma maneira completamente diferente do que a gente fazia no lápis e papel. Pode mudar também a vida das pessoas, e aqui então que eu queria mostrar o trabalho que a gente faz em São João da Ponta, que é uma cidade no norte do estado do Pará, com esses 5.000 e tantos habitantes, basicamente agropecuária e agricultura, muitos recursos naturais, como a gente vê, poucos recursos culturais e entretenimento, não tem muita coisa, comércio extremamente restrito. Porém, nas escolas, são 14 escolas públicas, 4 urbanas, 10 rurais, todas elas receberam laptops. Então, isso chama UCA total, no sentido que todas as escolas dessa cidade receberam, e todos os alunos dessa cidade têm um computador. Eu queria que vocês observassem o nível, né, de como as pessoas e como as escolas são colocadas. Por exemplo, aí está uma escola infantil, uma escola de ensino fundamental, uma escola rural, né? Eu queria que vocês observassem o nível de construção e a simplicidade desse tipo de situação escolar, escolas rurais multisseriadas, né, onde os alunos são colocados aí dessa maneira, e, porém, os laptops estão lá fazendo alguma diferença. Então, aí os professores foram formados, né, tem internet via GSAT, então a cidade inteira recebeu essas infraestruturas da internet, os professores foram formados, estão capazes de usar a tecnologia, começando a integrar isso com as atividades curriculares. E alunos agora começam a usar os computadores dentro da sala de aula, fora da sala de aula, né, fazendo aí pesquisas na cidade, desse tipo de atividade, inclusive se reunindo, usando tecnologia como está colocada aí. Outra coisa que eu queria que vocês observassem aí, a simplicidade das pessoas, né, como que eles são, como se vestem, etc. Ou seja, a visão que esse pessoal tinha do que o computador pode fazer, ou do que a vida podia ser feita, ou etc., está mudando muito no sentido que estão ampliando esses mundos e esse pessoal conhecendo coisas que, por exemplo, eles não tinham condições de conhecer. Tem casos, a gente tem histórias de crianças aí, alunos, que realmente não tinham perspectiva nenhuma, querem estudar, querem fazer agora cursos, estão conectados com outras pessoas, estão colocando as ideias nos blogs, interagindo com outras pessoas de outros lugares e assim por diante. Ou seja, tem um grande desafio aqui, que é justamente como que a gente faz, né, para um país como o nosso, né, nas estruturas educacionais que a gente tem, etc., né, como é que a gente faz para você ter um pouco
desses mundos que nós temos, né, dessa diversidade que nós temos, de modo que pessoas nessas regiões, né, que têm muito poucas condições, né, culturais, etc., como que eles podem se beneficiar dessas tecnologias e, com isso, não só aprender, mas se comunicar, etc., como nós fazemos. Eu queria agradecer aí, como vocês viram, a gente tem diversas pessoas que fazem parte desse projeto, né, de diversos lugares, tanto de São Paulo como Acre, Rondônia e Pará, que fazem parte desse trabalho que a gente está realizando. Obrigado.